Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscrevam, tá? A gente tá aí pertinho de bater a meta de 80 mil inscritos ainda no mês de novembro, tá? Conto com a colaboração de todos, certo? Já deixem o like também, me sigam nas redes sociais. E é isso, rapaziada, vamos pra cima. Mais um dia aí de jogo do Brasil, né? A gente tá com a expectativa boa da nossa seleção. Hoje enfrenta aí a Suíça, tá? Então vamos pra cima, rapaziada. A primeira novidade, tá? Foi do final de semana, o goleiro Ivan, que tá emprestado aí pro Zenit da Rússia. Ontem tava jogando a Copa da Rússia. O jogo foi para os pênaltis entre Zenit e Spartak Moscou e o Ivan pegou duas penalidades, tá? Pegou duas cobranças aí e o Zenit classificou para a semifinal da Copa da Rússia. Então o Ivan, que ainda pertence ao Corinthians, tá? Isso é sempre bom aí a gente ressaltar, é goleiro do Corinthians, está emprestado ao Zenit. Foi destaque na classificação, o pessoal deve ter visto, né? Foi o jogo aí que deu uma briga generalizada, o Malcom foi expulso, tivemos 6 expulsões no jogo por conta da briga, tá? Mas aí foi para os pênaltis, o Ivan pegou duas cobranças e classificou o time russo. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre o volante Matheus Jesus. É um cara aí que sempre é uma incógnita. O Corinthians o contratou faz muito tempo. Ele rodou por diversos clubes, tá? Foi emprestado aí para um monte de time. Jogou no Bragantino, Juventude, Náutico, tá? Passou pelo Santos também, pelo Oeste durante a carreira dele. Tava na Ponte Preta e aí ele caiu no doping, tá? Ele tava tomando alguns remédios aí para perder peso, algo nesse sentido. E aí caiu no doping. A questão é, a suspensão dele acaba agora, dia 4 de dezembro. E o contrato dele de empréstimo com a Ponte até o dia 31. Então, a partir de janeiro, ele fica livre da Ponte Preta, porque com o Corinthians ele tem contrato até dezembro de 2023. E aí a pergunta é, o Corinthians vai emprestar o Matheus Jesus mais uma vez ou o atleta vai ser reintegrado ao nosso elenco? Tá? E aí eu quero saber a opinião da fiel torcida. Vocês dariam uma oportunidade ao Matheus Jesus? É um jogador aí que atualmente tem 24 anos, tá? Uma idade boa ainda. Teve algum destaque na Ponte Preta, mas assim que ele começou a engrenar, teve esse problema aí do doping. E mais, o Matheus Jesus é um cara inconstante nos clubes em que ele foi emprestado. Por quê? Por conta da parte disciplinar, tá? A gente lembra que no Bragantino ele foi afastado, é um cara assim, que quando tá jogando, quando tá focado, corresponde. Só que ele é um cara assim, instável, tá? É um cara instável. E aí, eu quero saber a avaliação de vocês. Matheus Jesus merece ou não uma chance na equipe do Corinthians? Outro volante que virou notícia aí no mercado da bola é o Cantillo, tá? O Júnior Barranquilla, que é o ex-clube, tá, do Cantillo, está interessado na contratação do volante colombiano. A gente lembra que o Cantillo chegou aí no começo de 2020 para o Corinthians, tá? Foi uma contratação aí a pedido do Thiago Nunes. Ele foi destaque no Júnior Barranquilla. O Thiago Nunes tinha jogado contra ele, né, na época do Atlético Paranaense, que foi a final da Sul-Americana, inclusive, Júnior Barranquilla e Atlético Paranaense. O Thiago Nunes veio para cá, pediu a contratação dele, e o Cantillo teve altos e baixos no Corinthians. Inclusive agora em 2022. Por exemplo, na fase de grupos e até no mata-mata contra o Boca, foi um cara que foi destaque. Depois disso, foi caindo, até chegar a não ser relacionado para muitos jogos, tá? Foi a situação do Cantillo aí em 2022 no Corinthians. A questão é, Júnior Barranquilla está interessado na contratação do atleta e o Corinthians estipulou o preço de 3,5 milhões de euros. Que vai dar em torno aí de quase 19 milhões de reais. Fui, obviamente, pesquisar quanto que o Corinthians pagou pelo Cantillo. A gente pagou na época 3 milhões de dólares, em torno aí de 12 milhões de reais na época. A gente pagou 12 e tá pedindo 19 agora. Pra mim, ok. A gente vai ter um lucro em cima desse atleta e vai abrir uma vaga de estrangeiro dentro do nosso elenco. Pra mim, perfeito. Se chegar essa proposta real do Júnior Barranquilla, dá para negociar, tá? Eu venderia o Cantillo nesse momento para reforçar o nosso elenco. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Comentem aí, por favor. Bom, vamos mais uma vez aí falar sobre a questão de treinador no Corinthians. Primeiramente,
tá? Primeiramente, temos aqui a declaração do Kia, que é um dos empresários aí mais influentes, que tem acesso ao Corinthians, que tem contato próximo com a diretoria do Corinthians. E o Kia falou que não tem nada a ver com a contratação do Vitor Pereira no Flamengo. Tá? Ele falou, ó, ele negociou sem me falar nada, tá? Não estou intermediando, inclusive sou contra. Tá? Então o Kia se posicionou. Se dependesse só do Kia, o Vitor Pereira não iria para o Flamengo, pela relação que ele tem com o Corinthians e pela forma com que ele saiu do Corinthians. Ponto. Quem está intermediando a negociação é o Juliano Bertolucci, que a gente já conhece, que tem acesso livre no Corinthians. Negocia, traz jogador, indica, faz isso, faz aquilo. E está negociando a ida do Vitor Pereira para o Flamengo. E a nossa diretoria vai fingir que nada está acontecendo. Enfim, esse é o primeiro ponto. O Kia, que é o empresário do Vitor Pereira, já falou que não tem nada a ver com essa negociação. Certo? E só pra gente ressaltar um ponto aqui, não quero ficar falando muito sobre Vitor Pereira, tá? A atitude dele, a gente já comentou no último vídeo, a torcida já sabe, já pensou o que tinha que pensar. Não quero mais ficar esticando o chiclete nesse sentido, tá? Ele sabe o que ele fez e tá feito. Simples. Não faz mais parte da equipe do Corinthians e tudo mais. Enfim. E aí saiu no Globo Esporte que a diretoria do Corinthians estaria apostando na intimidade do Fernando Lázaro com o elenco do nosso clube. Por quê? Porque o Vitor Pereira tinha uma relação fria com o elenco, com os jogadores, tá? Não tinha isso de ficar adulando o jogador, bajulando e tudo mais. Não. Ele era o treinador, os jogadores eram os jogadores. Ele que mandava e simples. Quem tá jogando bem vai ser titular, quem não tá vai sentar no banco e não tem muita conversa, tá? Esse era o método de trabalho do Vitor Pereira. E aí, eu já vi muita gente agora trazendo o seguinte, pô, mas aí o Vitor Pereira tá de palhaçada, ai, que por isso e por aquilo. Mas todo ano a gente pede, não queremos mais treinador que fica bajulando o atleta. Lembra na época do Silvinho? Qual que era a reclamação da torcida? O técnico tem que colocar quem tá jogando bem. Aí chega um treinador e faz isso, é só o cara sair e a torcida começa a reclamar. O que eu começo a entender? Que a torcida não tá sabendo o que é. E aí a minha crítica, obviamente, o meu ponto é método de trabalho. Não estou defendendo o Vitor Pereira, estou defendendo método de trabalho. O que o Vitor Pereira fez a gente já sabe, nem Judas fez dessa forma, tá? Mas enfim, a diretoria, sabendo do desejo da torcida, erra mais uma vez. No quê? Na estratégia. O que eu tô criticando aqui a diretoria é na estratégia. A gente reclamou, cansamos de técnico que fica fechado com o jogador, que não abre mão, então o atleta é muito amigo, é líder do elenco, não vou tirar o cara do time, certo? Independentemente do desempenho do atleta dentro de campo. Isso a gente bateu. Aí agora a diretoria volta com esse argumento. Não, o Fernando Lázaro tem uma grande intimidade com o elenco. Pra mim, é um erro da diretoria, mais uma vez. Estou torcendo e vou apoiar o Fernando Lázaro. A questão é a diretoria colocar como, não, a gente tá analisando e, o Fernando Lázaro tem uma boa intimidade com os atletas, então é o cara ideal para ser o treinador. Trago aqui outra informação, dessa vez do Jorge Nicola. O Jorge Nicola disse que o Roger Guedes pediria para ser negociado se o Vitor Pereira continuasse no Corinthians. Olha a informação do Jorge Nicola. Se o Vitor Pereira renovasse com o Corinthians, o Roger Guedes e outros nomes pediriam para ser negociados. Dentre eles o Fagner. Tá? Os outros jogadores não foram citados. Tá? Falaram que alguns líderes do elenco, alguns jogadores aí que não tinham uma boa relação com o Vitor Pereira, pediriam para ser negociados. Roger Guedes, Fagner e mais alguns atletas. 2 ou 3, tá? Segundo a informação do Jorge Nicola. Então, assim, até que ponto a diretoria tem autonomia dentro desse clube? Essa é a minha primeira dúvida.
Minha primeira dúvida. Porque a diretoria passou o ano inteiro, não, a gente deu carta branca pro Vitor Pereira, a gente confia no trabalho dele, o Duílio chamou o cara de irmão. Não dá pra gente apagar isso da nossa história. Não dá. Não dá. E o Duílio batendo na tecla, estou fazendo todos os esforços pro Vitor Pereira continuar. Ele bateu nessa tecla, ó, muito e muito e muito tempo. Então não dá pra gente chegar aqui e fingir que nada aconteceu. Porque esse era o planejamento que a nossa diretoria tinha. E aí agora sair que Roger Guedes, Fagner e alguns outros atletas pediriam para ser negociado, até que ponto é essa carta branca que o Vitor Pereira tinha no elenco? Mais uma vez, não estou criticando ou elogiando o Vitor Pereira. Estou debatendo métodos de trabalho e o que a nossa diretoria trouxe a público. Por fim, informação do Globo Esporte. Corinthians fez uma proposta pelo Fernando Diniz, inclusive com salários muito acima do que ele ganhava no Fluminense, e sinalizou a possibilidade de contratar um jogador de confiança do Diniz do elenco do Fluminense. Então o Corinthians chegou no Fernando Diniz e falou, ó, seu salário é X no Flu, vamos dobrar, aumentar em muito o seu salário, e você pode indicar uma contratação de algum jogador de confiança seu que tem no Fluminense, que a gente vai trazer pro Corinthians. E aí o Fernando Diniz, que já havia conversado, fechado com o Márcio Bittencourt, tá, o presidente aí do Flu, falou, ó, Márcio, se você for reeleito presidente, eu continuo. Então o Fernando Diniz já havia acertado com o Márcio Bittencourt, renovou o contrato no Fluminense e não aceitou a proposta do Corinthians. E aí, mais uma vez, a minha crítica para a diretoria. Como que a diretoria chega para a torcida e fala, mapeamos o mercado e vimos que o Fernando Lázaro era a melhor opção, por isso ele foi efetivado. Sendo que a diretoria fez uma proposta para o Fernando Diniz. Como que a diretoria fala que o Fernando Lázaro era a melhor opção? Se eles fizeram uma proposta e tomaram a negativa. Então a opção, a prioridade não era o Fernando Lázaro, era o Diniz. Ou algum outro técnico que a gente não sabe até agora. Mas o Fernando Diniz já estava ali. Só de você ter feito a proposta pro Diniz, o seu discurso de que o Fernando Lázaro era a principal opção já cai por terra. Porque se você contrata o Diniz, você não ia efetivar o Fernando Lázaro. Ele ia continuar sendo um analista de desempenho. Mais uma vez, a minha crítica não é ao nome do Fernando Lázaro. Tá? Ele é o treinador do Corinthians. A minha crítica é para a diretoria, que tenta enganar a torcida como se tivesse feito um planejamento. Como se tivesse sentado, não, vamos ver os nomes, vamos analisar e tudo mais. Não. Eles fizeram isso, fizeram propostas, não deu certo com o outro treinador, falaram, quer saber, vamos efetivar o Fernando Lázaro. Fala pra torcida que foi um planejamento nosso, que era a opção que a gente já tinha. Tá? Isso daí pra mim é sacanagem com a torcida, cara. É falta de respeito. Falta de respeito com a torcida, falta de respeito com o Fernando Lázaro. Você fazer uma proposta para outro técnico e depois chegar e falar que não, era a sua opção, que você já tinha acertado isso. Tá? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Muitas coisas aí que ainda precisam ser explicadas pela nossa diretoria, né? Quer saber quando que eles vão explicar? Nunca. Nunca, tá? Não vão explicar essa situação. Comentem aí, por favor, família. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!